Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mummy Talks. Hoje temos connosco a Andreia. Da página Tomás My Special Baby. Vamos conversar com a Andreia e saber a história da sua família. Estou muito curiosa porque eu já te acompanho há muito tempo. Nós já estivemos num evento Sim. juntas. Tu tinhas só o Tomás e o Francisco. O Exatamente. Francisco era pequenino, portanto Pequeníssimo. as nossas famílias foram crescendo aqui em paralelo, então estou muito contente que tenhas aceito e vir Bem-vinda. aqui E eu quero connosco. agradecer o convite, é com enorme prazer estar aqui, até porque eu sou vossa consumidora do vosso podcast. Acompanham muito à noite, porque é à noite que eu começo a fazer aquelas lides domésticas, a arrumar roupas e tudo, e no silêncio de casa ponho sempre os meus fones e estou-vos a ouvir. Ai, Portanto, Oh, ai, orgulho que de estar aqui. prazer fazermos parte da paz. Nunca imaginei, Sempre. nunca imaginei. Fico muito feliz de te acompanhar nas lides. Andreia, podias apresentar-te? Quem é a Andreia? Então, eu acho que sou uma pessoa muito positiva. Eu acho que se tiver que dar-me uma característica minha, acho que é mesmo esta positividade e a forma leve que leva a vida. Portanto, acho que sou assim uma pessoa que não se foca muito no problema, mas sim na solução. Portanto, estou sempre à procura de coisas boas, boa energia e não perder-me em coisas menos boas. Sim. E isso é um registro teu desde sempre ou sentes que tem sido cada vez mais aprimorado? Acho que é desde sempre, sendo que foi aprimorando ao longo do tempo, porque acho que com filhos temos mesmo que relativizar imensas coisas e então é focar-nos sempre no bom e não estar sempre no negativo, porque depois transmitimos isso aos nossos filhos Uhum. e acho que isso influencia muito a nossa forma também de educar os nossos filhos. Sempre quiseste ser mãe? Sempre. E sempre quiseste ter assim uma família numerosa? Também. Lembro-me perfeitamente, eu e o meu marido, quando íamos para a praia e depois naquelas filas intermináveis na segunda circular de regresso, falávamos muitas vezes o que nós queríamos ser e fazer enquanto numa vida mais Estavam em adulta. pré-conceição, estás a Mas ver? muito antes, e lembro-me que os filhos acabavam por ser sempre assunto, éramos uns miúdos, e sempre dissemos que queríamos ter 4 filhos. Oh. Mas quando dissemos 4, eu acho que é aquela inocência que nós Uhum. não dizemos com aquela confiança. Sim. 4 filhos acho que era bom. Mas depois a vida foi-nos levando, e até que chegámos aos 4, mas nunca foi com um. Não, nós dissemos há uns Então anos atrás temos que era que 4. pedir. Não, acho que as coisas foram fluindo e de facto concretizou-se. Foram-se proporcionando. Como é que idade tinhas quando o Tomás nasceu? 30. 30. 30 anos. Não é? Casei aos 27, que eu acho que foi o meu maior sonho. Oh. Há quem diga que é ter filhos, também era um sonho, mas o meu maior sonho era mesmo casar, viver aquele mundo de princesa, até porque o meu pai sempre esteve ligado aos casamentos, portanto eu vivi rodeada de noivas. Então, Agora podes ir sempre. festejando nas bodas. Sim, exatamente. Já fiz nos 10 anos, voltei-me a vestir de Isso. noiva, isso. Como Porque, de assim facto, 10 anos? Que idade é que a Andreia tem? Minha Nossa 40, Senhora. 40. Ai, pronto, é assim, percebem? Se eu menos do que isto aos 40 eu não aceito. Está dito. Fiquei apanhada desprevenida, como assim? assim. Que eu estava a pensar nas bodas dos 10 anos. Sim, não, Olha, já isto. fiz. O que é que eu ia dizer? Mas pronto, há mais bodas por aí, portanto, Sim, a partir daí agora a festa. é sempre festa, até porque eu sou uma pessoa de festa, gosto muito de festejar estas ocasiões especiais, portanto, contem comigo quando é festa, contem comigo. Ai, que bom. Como é que foi a gravidez do Tomás? Foi uma gravidez muito desejada, portanto, era uma coisa que eu queria mesmo muito ser mãe, eu e o meu marido, e então foi uma gravidez, além de desejada, muito feliz, porque eu felizmente nunca tive enjoos, foi daquelas gravidezes, sabem, que só uma barriga é que cresce. As chamadas Pronto. gravidezes santas, não é? Exatamente, foi isso. E depois adorei o primeiro filho, eu acho que entramos no mundo da maternidade, as roupinhas, preparar o primeiro quarto e tudo. Foi mesmo muito vivida de uma forma muito feliz, muito intensa. Também era o primeiro neto de ambos os lados, Sim. portanto foi mesmo. Só tenho boas recordações. E, por exemplo, há coisas que. Há um cheiro que eu uso, um creme que eu usei da Barral, Uhum. em que eu, entretanto, já usei quando foi dos meus outros filhos e quando eu uso, remete-me exatamente ao sítio. Aquele Que momento. bonito. Foi mesmo, Aquela tenho grandes vivência. memórias desta barriga, porque acho que foi vivida de uma forma mesmo muito intensa e muito feliz, acima de tudo. Que especial. Quem não te conhece, se calhar desde essa altura, que idade tem o Tomás? O Tomás vai fazer 10 agora em Meu agosto. Deus. Ok.
Portanto, há 10 anos atrás. Uhum. Como é que foi? A gravidez foi vivida dessa forma e como é que vocês depois descobriram que o Tomás tem síndrome de trissomia 21? Portanto, nós rebentaram as águas, foi todo o processo normal, até o parto foi um parto de santo, foi mesmo tudo muito bom, muito bom. E quando o Tomás nasce, eu olho para ele e percebo que o Tomás tem trissomia 21. Foi automático. Logo. Foi automático. Mas também vos confesso que achei que era só um bebê feio. E que era impossível ele ter trissomia 21, porque eu tinha feito todos os exames possíveis, nomeadamente a ecografia morfológica, que é aquela super importante do segundo trimestre. Sim. Eu fiz no do guru das ecografias, portanto, eu fiz aí, depois fiz onde estava a ser acompanhada. E eu pensei, isto é impossível. Então, eu fiz tantos exames, tive 2 horas numa ecografia, a verem tudo ao pormenor, e o Tomás nasce. Nem nunca houve suspeita. É que Nunca. nem sequer houve. Há uma suspeita e depois afinal não. Exatamente. Não, exatamente. sempre tudo normal. Não te pediram para fazer exames extra posteriores a essa Nada, ecografia? estava tudo mesmo perfeito. E quando o Tomás nasce e eu vem-me esse flash, lembro que é aquele flash que aparece na nossa cabeça, trissomia 21, mas Intuição. isto é um bebê só feio. Dizem que os bebés são feios, portanto o Tomás é impossível ter. E fiquei focada nisso, lá está o meu lado positivo. A querer falar mais alto. Entretanto, ele vai embora, vai para aquela salinha onde se vai vestir e fazer aqueles primeiros testes. E quando ele volta para o pé de mim, eu ia com muito medo de voltar a ver, do que é que eu ia encontrar. E lembro que aí já não estava tão focada nisso, mas eu acho que lá está, é um lado positivo, é já querer ver outras coisas. Mas o meu sexto sentido nunca me largou e eu senti sempre que havia ali qualquer coisa. Ninguém te deu esse briefing Mas quando te ninguém trouxeram? disse nada. Nem o teu marido sentiu alguma Não, coisa a comentar? Não, alguma e eu também coisa? não falei com o meu marido, Claro. confesso. Ok. E foi uma coisa que eu guardei assim Mas para será mim. que a equipa que vos assistiu achou que tu já sabias? Eu acho que houve ali um momento um bocadinho de tensão pelo lado da pediatra que acompanha. Porquê? Porque eu tenho a assistir ao parto uma grande amiga minha que é médica, Ok. pediatra. E quando ela está naquela sala, isto eu sei porque ela me contou, e a médica está ali muito aflita a fazer aqueles testes e olha para a direita e olha para a esquerda e vê mão e vê pé, e ela confronta a médica. Ok. E a médica disse: há aqui umas suspeitas, mas ficou com medo do que é que esta minha amiga me iria dizer. Então tentou ali um bocadinho omitir, mas a minha amiga tranquilizou a médica e disse: mas eu não vou dizer nada, esteja tranquila, mas suspeita-se de trissomia 21. E ela disse que sim. Pronto, mas esta minha amiga também não me disse nada. Entretanto, ela volta e a única coisa que a médica diz foi: eu gostava de voltar a vê-la, porque há ali algumas parecenças um quanto ao quanto esquisitas, mas que eu gostava de confirmar. Não me falou sequer de trissomia 21, mas como eu Isso. Já tinhas já sentido estava com isso. essa suspeita, foi-me aqui uma questão de juntar as peças. Foste tu Mas comunicaste ao teu marido ou ele também conseguiu compreender isso no discurso da médica? eu acho que ele desvalorizou. Tanto que ele, quando fala com os meus pais, depois dele ter nascido e quando ele volta a estar com os meus pais, ele diz essa suspeita, mas É as coisas desvalorizar. desvalorizar. Mesmo os meus pais, que são muito preocupados, e a minha mãe principalmente tem o oposto de mim, sempre a ver o lado mais negativo da coisa, mais tensa, mais pesado da vida, ela relativizou, diz: eu nem me apercebi o Bernardo disse isso, mas eu nem quis acreditar, porque ele era tão perfeitinho. Lembro-me perfeitamente da minha mãe me dizer isso. E então eu fiquei sempre a pensar e a remoer-me. Eu e o meu marido nunca falámos muito sobre o assunto, porque eu, de facto, eu sou esta pessoa também, que não gosto muito de preocupar a outra pessoa. Então vivo um bocadinho comigo própria. Acumulas tu. Sim, Assumes tu a bagagem toda. exatamente. Ou Há quem pelo diga que menos isto é até bom, não ter mau. certezas, se calhar não gostas de estar a Sim, levantar exatamente. marés, Tanto não é? que eu não disse Sim. a ninguém. E vivi aqui muito para mim. Uma coisa foi quando a médica aí vai falar comigo, aí já é outra conversa. Mas aquilo de as suspeitas, o estar muito, o se, eu guardei muito este se para mim. E a médica, então, quando fala, diz-me que quer-nos voltar. Eu disse que sim, mas eu lembro que depois, como foi um parto muito leve, não tive lá muito tempo na parte do bloco, quando sai, já me lembro de ter assim agarrado muito o Tomás e lhe ter dito que nada disto iria interferir na nossa vida. E eu sempre levei uma vida, eu sempre considerei muito feliz.
E então pensei logo, não é isto, não vai destruir a minha felicidade de anos e das próxima felicidade que irei construir agora. Portanto, lembro-me perfeitamente de lhe ter jurado, assim, bem baixinho, era só nós os dois, que ele fosse aceito na sociedade. Eu emociono-me sempre. Está tudo Porque, bem, está tudo bem. eu acho que foi sempre, todos os meus filhos, quando, quando nasceram, vivemos sempre ali alguma emoção. E sempre quando ele faz anos, o Tomás, não os outros, mas quando ele faz, eu volto mesmo, quase àquele cheiro que estávamos a falar, volto Sim. mesmo a tudo o que passei. Então é impossível não me Claro. emocionar, porque acho que Claro. foi tudo muito vivido de uma Muito forma marcante. muito marcante e intensa. Leve, ao mesmo tempo, mas marcante. Sim. E então lembro-me de ter-lhe jurado isso, que fosse aceito na sociedade. E acho que aí nasce uma nova mãe. Eu acho que nós nascemos sempre. A pessoa que vai para o bloco de partos sai de uma forma completamente diferente. Seja já a quantidade de filhos que tiver, as patologias que o filho tiver, seja uma criança completamente saudável, o que seja, nascemos sempre. Nós dizemos isso em medicina chinesa, de quando nós engravidamos, nós temos que pensar que vai nascer uma nova mulher. A cada filho, Sim, a mulher renova-se. sim. Então é muito bonito também sentir Sim, isso. e eu olho sempre para a minha casa, quando a deixo, eu disse, quando eu voltar, serei diferente. Que lindo. Penso sempre nisso. E o Tomás acaba por eu voltar mesmo muito, muito lá atrás, porque foi mesmo vivido dessa forma. E então o Tomás, Impactante. quando ele nasce, eu lembro-me de o ter apertado e ter dito que eu ia mesmo a fazer tudo para que ele fosse aceito na sociedade. E eu acho que aí foi uma nova mãe que se reconstruiu naquele momento e que pensei, ok, se for isto, Vamos. vamos agora lutar é para que ele tenha uma vida completamente feliz Uhum. e eu também, porque se eu estar feliz, ele vai estar Uhum. feliz. E então foi aqui que tudo começou. Entretanto, eu vou para o quarto, eu e o meu marido não falamos praticamente sobre o assunto, talvez eu a querer camuflar e que ainda não vi E se confirmação. calhar também no teu tempo, não é? A Sim, processar todas essas exatamente. Eu acho sensações. que eu tentei viver sempre aquele momento, aquela bolha de amor que tanto se fala, de uma forma leve, mas sempre ali com um peso. Foi viver esta dualidade. Porque ao mesmo tempo eu pensei, o nascimento de um filho é para se festejar, é um momento alegre. Ele não merece que eu esteja a chorar à volta dele. Eu lembro de ter pensado nisso e não querer muito que as pessoas ficassem tristes porque tínhamos de estar ali a festejar uma vida e não uma não-vida, não é? Uhum. Sim. Uhum. E então, quando a médica volta, eu estava com esses amigos meus, foi mesmo, sabem aquela paz podre? Sim. Pronto, eu acho que foi a viver um bocadinho assim. Não Sim. se falava do assunto, tentávamos ali falar, estar bem, mas havia ali sempre ali alguma Claro. coisa. E quando a médica, eu estava com amigos e tudo, quando ela chega e pediu para toda a gente sair, e quando fiquei só eu e o Bernardo, ela diz-nos das suas suspeitas, que não havia certezas, mas havia ali a possibilidade de uma trissomia 21, perguntou-nos destes testes todos que nós fizemos, eu disse que tinha feito tudo, não tinha havido suspeitas, o meu marido tem os olhos rasgados e eu lembro de ter dito, mas o meu marido também tem os olhos rasgados. E ela disse, sim, mas nós precisamos mesmo de ali despistar. Se não se importar, eu pedi para para a chefe de neonatologia estar no dia seguinte, para me confirmar aqui estas minhas suspeitas. Uhum. Pronto, entretanto, eu acho que foi uma noite mesmo muito penosa, porque aí sim permitimos chorar, o meu marido também chorou, e não conseguia dormir. E ao mesmo tempo, sabem quando têm medo de dormir? Foi isso que eu senti. Portanto, eu não queria fechar os olhos, porque automaticamente eu fechava os olhos, o meu cérebro ia para pensamentos que eu não queria que ele levasse. Então, quase que não dormi, só com medo de fechar os olhos. Isso é surreal, Andréia, estás a contar isso porque nós que acompanhamos grávidas e mulheres e mães em pós-parto, já com esta sensibilidade, é tão difícil um pós-parto, não é? Há tanta coisa a ser processada, mais ainda a receber a notícia naquele momento Exatamente. que o vosso filho tinha trissomia 21. Já durante a Uma gravidez, amamentação a estabelecer-se, a vinculação, uma tudo recuperação isto. pós-parto, é
Eu Já acho que durante é a ir gravidez buscar receber essa forças notícia. onde nós achamos que não existem. E ao mesmo tempo, lá está, era eu, o meu lado positivo a dizer, não, temos de estar bem, o Tomás está bem Sim. e ele merece que estejamos bem e não tristes. Mas por outro lado, um sonho que foi Claro, completamente. claro. Sentes que tiveste este apoio que precisavas? hum, eu acho que não. Eu acho que não. Tanto da parte médica, porque eu acho que depois a parte médica ainda é muito preconceituosa. O meu médico, sim, incansável. Eu senti muita empatia do género. O que é que aconteceu, Andrei? Eu não estava à espera disto. Uhum. Deixa-me revirar todos outra vez os exames, tentar perceber se falhou aqui alguma coisa. E eu lembro-me que uma amiga minha que estava a ser acompanhada por ele, quando foi. O Tomás nasceu e ela por acaso tinha a sua consulta passado uma semana ou duas, e ela disse: Olha, ele estava com os teus exames. Porque ele começou a tentar Imagino. perceber o que é que se estava a passar, porque aquilo também lhe passou. Sim, sim, Portanto, sim, ligámos sim, sim. para esse guru das ecografias, a minha mãe ligou, doutor, passa-se isto. Disse, não é nada, é impossível, está tudo bem. Porque depois havia aqui uma negação, mesmo da parte médica, que isto não estava, não, saiu completamente tudo ao lado, porque lá está, Uhum. não houve sequer aquela suspeita, olhem, há aqui qualquer coisa. Sim, um risco aumentado, pelo menos nada. Exatamente. E não houve. E quando eu vou buscar um bocadinho, ou penso que vou buscar conforto à pediatra, porque entretanto fui muito by the book, então fui fazer aquela consulta Na gravidez, na né? gravidez com a Sim. pediatra, e se chamei a achar que ia ter aqui um bocadinho de conforto, e ela foi péssima. Tanto que eu tive com ela ainda aguentei 1 ano ou 2 anos com ela, mas depois Uau, acabei por grande tolerância. sair. Sim, acho que fui menos relativizando, mas depois cheguei a um ponto que Uhum. achei que não valia a pena, porque ela chegou lá com aquele ar muito bruto dela e eu disse, doutora, mas o que é que acha? Ela disse, o olho clínico nunca se engana. Mas de uma forma tão bruta em que não é isso que uma mãe. Pois, claro. Está bem que eu não queria que ela me dissesse não. Sim, Ele não não precisava de tem. mentir ou de omitir. Mas não Há uma dessa forma, e sensibilidade. sempre muito Sim. rude. E então foi um processo ali muito. Porque eu depois tentava ir às opiniões de toda a Claro. gente. E lembro que eu olhava para o Tomás e dizia, não, ele tem. Depois, passado um segundo, não, o Tomás não tem. E ainda voltando aqui um bocadinho atrás, nessa noite, nessas 2 noites, sendo que a primeira foi a pior, eu, com o meu marido, pegámos no carrinho a dele, onde está o berço, Sim. e andámos pela maternidade porque não tínhamos sono. Então, basicamente, fiz o hospital não sei quantas vezes ali, aquele corredor, porque eu acho que isso também me estava a ajudar, porque ali na cama Uhum. era pior, era ir buscar a sombra, o tentar fechar os olhos e não querer. Então, foi uma noite assim muito vivida de uma forma menos boa. Depois, agora não, que os bebês já são acompanhados no quarto, Uhum. mas antigamente o banho era dado numa sala Sim. para todos os pais. E eu lembro-me que aí custou muito. Mais tarde, não foi naquele momento, a minha preocupação não era no meu filho, era nos outros. Eu acho que eu aí fui. Não errei, porque acho que uma mãe não erra e estamos sempre a fazer o nosso melhor, Claro. mas acho que desperdicei aquele momento a olhar para os filhos dos outros. Porque o que é que eu estava a tentar fazer? Tentar encontrar as diferenças. Então, estava a dar banho, mas a olhar para o bebê do outro para tentar perceber onde é que o meu filho aqui é diferente. E há alturas lá eu achava que ele era diferente e outras que não. E foi viver nesta dualidade. Depois fazemos os exames, aqueles exames todos que ele tem que fazer para o cariótipo. Exato. Uhum. E depois a nossa vida durante 15 dias aí estagna por completo. Porque todos os momentos eu acho que ele tem, e todos os momentos eu acho que ele não tem. Claro. E durante 15 dias eu não quero falar com ninguém da trissomia 21. Claro. Não porque tenho vergonha, mas sim porque eu não quero preocupar. Imaginemos que ele não tivesse. Exato. Estava aqui a preocupar amigos, familiares, então vivi muito para mim e para a família direta, que era quem sabia. E Portanto, esquecendo essas diferenças físicas, ele era um bebê que fazia uma boa pega, ele era um sim, bebê que correspondia, e aqui muitas aspas, se faz favor, que correspondia às rotinas, e era isto que ainda mais me fazia crer que não, ele não tem. Uhum. Porque ele fazia tudo o que os outros bebés faziam. Ele mamava, que é uma das condicionantes na trissomia 21, é por causa da pega. Ele mamava bem, até foi o melhor de todos, confesso. Chorava,
claro. sorria, chorava no banho, gostava de banho ao mesmo tempo, portanto ele fazia tudo o Uhum. que uma criança, um bebê Sim, era, expectável, era não é? Claro. expectável. Portanto, e lembro que esses 15 dias foram muito duros para nós, mesmo para mim, para o meu marido, não tínhamos cabeça para nada, vivemos muito ali a Uhum. três, muitas vezes assim com os meus pais, mas estávamos sempre, mas havia ali uma nuvem negra, Uhum. porque Uhum. ao mesmo tempo é assim, eu não fui pesquisar nada durante esses 15 dias. Custava muito ir para a internet, portanto eu não ia pesquisar sobre trissomia 21 com medo do que eu ia encontrar. Uhum. Uhum. Portanto, eu não ia pensar no que é que ia fazer, no que é que ia não fazer, então eu lembro perfeitamente que a minha vida durante 15 dias não andou nem para a frente, nem para trás. Vivíamos ali muito o momento, Uhum. em piloto automático, do que era ter um filho, E o ah, primeiro filho ainda e para o mais, primeiro não é? filho, que é cheio de dúvidas e de Uhum. muitas questões. Depois, quando nós soubemos, quando veio essa confirmação, rezava muito todas as noites, apertava muito o terço do género, não, por favor, ele não vai ter. Mas Uhum. pronto, entretanto, quando veio a confirmação, a médica foi muito parva e essa chefe da neonatologia que me disse, pronto, bem, confirma-se, o seu filho tem trissomia 21, ele nunca vai ser médico, nem engenheiro. E eu penso assim, como assim? Ai, lamento que tenhas ouvido isso. Sim. E Isso eu não disse, importa. sim, eu disse, olha, mas isso não me importa, nem é com este filho, nem com outro que se eu tiver, porque Sim. uma mãe não está preocupada se o filho vai ser engenheiro ou médico, Desculpa. como se essas fossem as únicas profissões Isso não me interessa para capazes. nada. Não é? E eu disse que não queria saber, eu só queria saber se o meu filho era, como é que seria o percurso em termos de desenvolvimento, isso era a minha preocupação e foi isso que eu Se lhe ele disse. seria feliz e se ele estaria saudável, não Eu é? disse mesmo, doutora, o que eu quero é que o meu filho seja feliz, eu não quero saber se o meu filho vai ser médico ou engenheiro, porque acho que ninguém Uhum. vai saber se os nossos filhos vão ser Uhum. isso. Disparate. E isso Uhum. não é a profissão, as únicas profissões capazes. Eu não sou médica, Uhum. eu não sou engenheira e considero-me uma pessoa resolvida e que tem uma vida estável e E feliz. feliz. Eu acho que isso começou logo mal, Exato. Uhum. aqui a parte médica, porque em vez de nós irmos buscar aqui o alento, não. Uhum. Depois eu até, mais tarde, até fui convidada pela minha pediatra a ir falar a um congresso médico de como é que os médicos devem falar com os familiares. Ou o que não dizer. Ou o que não dizer. E eu lembro de ter falado, e estava lá essa médica e Ok. ouviu. Ela no fim não Sim. veio falar, não me disse nada, mas Uhum. ela ouviu o que eu lhe tinha para Sim, dizer. sim. Porque de facto eu acho que muitas vezes, e foi o que eu disse nesse congresso, falta só empatia. É do género, o que é que eu gostava de ouvir se eu fosse mãe, se fosse avó, Claro. e muitas daquelas pessoas são mães, Uhum. são avós, são tias, não é? É tentarmos só nos meter Colocar naquele mesmo lugar. no lugar, Sim. tentar ir buscar um bocadinho de conforto. Olha, agora que tu consegues olhar para a Andreia de há 10 anos atrás, para o Tomás bebé, Sim. e esquecendo que ele tem trissomia 21, Uhum. tu consegues fazer as pazes com esse momento, tu sentes que de alguma forma estava tudo certo. Uhum. Ou seja, são 10 anos de vivência, não é? Sim. Ok, é um filho que tem um diagnóstico de trissomia 21, mas tu mesma tens proporcionado, Sim. e aqui de facto eu acho que foi um statement, não é? Quando tu agarraste no Tomás e Sim. disseste isso. Portanto, tudo o que tu de facto mudaste e proporcionaste com a chegada dele e que ele também vos mudou, Uhum. Sim, muito, muito, não é? muito. Tu consegues fazer as pazes com isso, tu consegues sentir que de facto é só um diagnóstico, é Sim. só uma alteração no cariótipo. Sim, aliás, quando eu tive essa confirmação, aí sim, eu fui pesquisar, eu li imenso, e há muita teoria sobre trissomia 21, mas na prática não existe. Havia muito pouca. E mesmo a parte médica, lá está, agarra-se ao que está na teoria e muito ainda ao que está para lá, daqui há 3 Desatualizado. anos, 30 anos, 40, que Sim. já não é a realidade de hoje. Uhum. E então eu fui ler muito e a mim só me preocupava uma coisa, que foi aquilo que lhe jurei no parto, era que ele fosse aceito na sociedade. E foi nisto só que eu me Focaste. foquei durante estes 10 anos e que ainda me continuo a focar, que foi, vou buscar tudo o que é ferramentas
para que ele tenha um comportamento, um desenvolvimento o mais normal ou típico possível. E integrados, não é? Exatamente, porque se eu sabia, se ele for uma criança que ele ande, que vá falar, que saiba estar, ele vai ser aceito na sociedade. Então foi nisto que eu me foquei, eu não quis saber de mais nada. Há muitos casos menos bons, e eu os conheço, então eu quase na minha cabeça tinha tipo um computador, um e-mail, uma caixa de e-mail no meu computador em que eu tinha a lixeira e a caixa de entrada. E tudo o que era casos positivos eu metia na minha caixa de entrada e do género, isto é possível, então o Tomás é possível. Agora, tudo o que era caos negativo, coisas negativas, porque há também, eu metia na minha lixeira e pensava que o Tomás vai ser diferente. E não me agarrava a isto. Só me agarrei sempre às coisas positivas e isto fez com que eu andasse sempre com esta leveza e em busca da solução. Portanto, ou seja, o que me disseram foi, uma das coisas que temos que apostar é na intervenção precoce. Terapias, terapias, terapias. O Tomás começou, nasceu em agosto, no mês pior para se trabalhar, não é? Porque está tudo de férias, então eu permiti-lhe, a ele e a mim, viver o Tomás, só como filho. E em setembro, o Tomás começou as suas consultas e começou a trabalhar. E a vida dele foi sempre trabalhar. Ele não sabe o que é ser só criança. Ele sabe o que é ser só criança, mas também muito trabalho. E ele com um mês começou a fazer terapias de uma forma intensiva. E ele, Qual doutor Amadeu, na Centro de Ecografia de Entre Campos. O Amadeu é Barra. Sim, 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 sim. É o Amadeu e o Álvaro Eu Cohen. estive ali 2 horas. Sim, Ele sim. viu São os melhores. O Amadeu e o Álvaro Cohen. e até fez a Imagina. parte da cardiologia, porque eles fazem Está mesmo dentro das minhas sempre. recomendações. A maior parte dos nossos pacientes são todos seguidos na Med Mulher, que é a clínica do Dr. Álvaro. Mas quando ele não tem vaga ou alguma coisa, recomendo ter o Amadeu. E ele é espetacular, não tenho Não, nada e é, mesmo e a é, e é. dizer. E eu, por acaso, não fui aquela mãe, porque acontece também que se revolta com os médicos. Uhum. E não, tanto como o médico, continua a ser o meu médico, eu adoro. E porque eu percebi isto, não. Sim, 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 sim. aconteceu. Então estávamos no bloco de notas. Já Pronto, temos? e então, sim, então tu ias dizer que então seguiste tudo que estava no bloco de notas. Exatamente. Então, segui tudo o que ia apontando. E então lembro-me que chegava a casa, metia o meu filho no tapete das atividades, tinha o bloquinho de notas, em que eu tinha lá tudo o que eu tinha que fazer, mas eu sempre fui assim. E então não estava ali. Pronto, agora tenho que fazer isto, metia um cheque. Depois vou fazer isto, metia um cheque. E então era uma questão de me orientar do que é que tinha sido feito. Cantei imenso para ele, porque diziam que era importante cantar para estimular a fala, porque depois lá está, nós estamos um bocadinho mais à frente. Tudo o que eu estou a fazer hoje é para eu ver, não agora, mas ver daqui se for saída de 2 a 3 anos. O Tomás começou, por exemplo, a aprender matemática e a fazer treino de leitura com 4 meses. Não acredito. A sério. Sendo que Como é que só fazias isso aos 4 meses. Era com um método Lindoman, é um método de estimulação intensivo, em que ensina as crianças, através da memória, a aprender as letras, palavras, mais tarde frases, e então é tudo dar inputs ao cérebro para quando ele tenha a maturidade suficiente, quando chegar à altura certa, ele ter lá. Incrível tu teres conseguido aceder a isso há 10 anos atrás. Sim. Foi mesmo com estudar muito, ler muito, É que muitas há 10 anos pesquisas na atrás isso não se internet. falava praticamente. Não, desta forma não. Incrível. Parabéns. Obrigada. Mas foi muito através e eu agarrei muito, acreditei muito no método. Eu assim, não, o caminho é por aqui. Era um método muito exaustivo. Porque era preciso muito o meu tempo. Monetariamente também era, porque depois tem esta parte. Eu acho que esta parte das necessidades especiais e que eu acho que é uma das minhas maiores revoltas enquanto mãe de uma sociedade, não do meu filho, é esta falta de oportunidades para todas as crianças. Porque é preciso ter sorte. Sim. E o Tomás eu considero que é uma criança com sorte, porque nasceu numa família em que tem estrutura financeira, não somos ricos, mas conseguimos abdicar de coisas em prol disto, porque há pessoas que não conseguem abdicar de nada. Exato. Não conseguem abdicar de comer,
Claro. para dar. E custa muito, e isto faz com que exista esta desigualdade nas necessidades especiais e que muitas vezes uma pessoa olha, trisotomia 21 é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem a ver com a criança, mas também tem a ver com a oportunidade Com a que se adapta. estrutura. Exatamente, com e o com a estrutura privilégio. familiar, com tudo. E custa muito, porque nós gastamos mesmo muito, muito dinheiro em Para prol. manter estas Sim, rotinas, não é? A sim, cumprir é. Terapias. este Gasta-se, é protocolo. muita coisa. E o apoio que o Estado dá Uhum, uhum. é Eu muito. gostava de te perguntar com que idade tinha o Tomás quando vocês sentiram que estavam disponíveis para um próximo filho e se foi um receio avançar Olha, para uma nova gestação. eu acho que se calhar vou surpreender aqui um bocadinho com a minha resposta, mas eu assim que ele nasceu eu estava preparada para outra. Porque eu sou uma pessoa muito positiva mesmo, e depois senti uma coisa que me tinha sido roubado, Hum, a maternidade, viver em pleno. Porque a minha realidade, de primeiro filho, foi viver na preocupação. Nunca vivi Sim. aquela bolha de amor que tanto se falou. Então eu Uhum. tinha mesmo necessidade de ter outro filho. E quando, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu precisava mesmo ter outro filho para me dar essa leveza e porque eu precisava voltar lá atrás, ao que ficou esquecido. É como se tivesse havido ali uma interrupção, Sim, não é? Nesta esperança, nesta bolha, sim. e depois há uma preocupação e há lidar com isso, com Uhum. tudo o que acarreta, e depois uma Sim. nova Senti vontade. mesmo que tipo Sim, roubaram, ou que foi sim, um buraco sim. que se abriu, eu caí e depois não vivi, aquilo passou, não é? Sim, Depois, viveste de entretanto, outra forma, já não é? foi Com outra outras emoções. realidade. Sim. Aquilo viver do género, estamos ali a babar para o nosso bebê, eu não tive. uhum, uhum. Sim. Tu sentes que de alguma forma, já percebi que és uma pessoa de fé, Sim, sentes que de alguma forma Deus te colocou isto no caminho porque eras capaz? acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que nem que seja para mostrar à sociedade o que é ter um filho com trissomia 21. Portanto, porque, por exemplo, eu e o meu marido já tínhamos falado um bocadinho, não vamos meter os nossos filhos nas redes sociais. Uhum. Nada contra. Mas é daquelas coisas de mãe de primeira viagem, sabem? Queremos tudo muito by da boca. Uhum. Então não vamos pôr o pezinho. E depois o Tomás nasce. E ao longo desse tempo, porque eu partilhei em novembro, ele nasceu em agosto, eu fui percebendo que o Tomás era exatamente uma criança igual a todas as outras. Até que eu vim para o meu marido e disse: Olha, eu acho que nós temos que partilhar isto e mostrar, porque eu sim sei o que é ter um filho com a trissomia 21. Não é aquela médica que me disse que o Tomás não seria capaz, sou eu. Portanto, eu vou mostrar o que é ter um filho com trissomia 21. E eu acho que foi por isso para dar a leveza, porque, por exemplo, há muitos pais que com diagnóstico e que me procuram logo, como também há pais que enfrentaram exatamente o mesmo que eu à nascença e que vêm falar É comigo. mais comum do que É se... muito comum. Interessante. E Mas realmente é algo que não não se passa cá fala. para fora. Sim, Pois não. mas é comum. É muito comum. E eu, por exemplo, tenho uma mãe que ainda hoje mantemos contacto, até porque a filha dela está no nosso centro, que entretanto abriu um centro de terapias infantil, e ela foi em minha casa. O bebê era deste tamanho, a Madalena, pequeníssima, e por acaso até lhe emprestei um bumbo, que era um assento para o bebê estar, e isso acabou, acho que acabei por trazer essa leveza que acho que é preciso aos pais, porque eu não tive. Exato. Havia És um caso que eu pioneira conhecia, era a nesse. Beiba Pita. Sim, Falei pois com é. ela, entrei em contato com ela. O livro que ela tinha, entretanto, partilhado tinha sido descontinuado. Eu não encontrei. Depois lá, já não sei quem, consegui ler num dia esse Exato. livro. Portanto, havia mesmo falta de Sim, informação. Então eu sim. senti isso, essa necessidade de Transformar em missão, não é? transformar. Exatamente. Sim. Portanto, E depois o Francisco Francisco vem. nasce, o exato. Tomás, exatamente, não tive medo, porque eu pensei, isto não acontece uma segunda vez. Sim. É a probabilidade, porque me disseram Sim. que a probabilidade de voltarmos a ter um filho com trissomia 21 é a mesma de não termos tido um filho com trissomia 21. São coisas que acontecem. Então, como sou uma pessoa também positiva, pensei, isto não vai acontecer. Novamente, no entanto, eu quis fazer a minha sentença. Ok. E se Precisei tivesse dado mesmo, positivo? não sei. Não sei. E o mesmo eu costumo dizer, eu não sei o que eu faria se eu soubesse do Tomás antes.
Uhum. Porque há coisas na vida que só passando por elas Concordo. era capaz de avançar, como era capaz de não avançar. Acho que há coisas que só no momento Sem dúvida. É que é sente, que não é? nós sabemos. Portanto, não condeno quem o faça, não condeno quem não o faça, mas também não sou capaz de. Eu, se fosse a ti, eu fazia isto. Exato. E quando há mães que vêm falar comigo, que também são algumas que dizem, eu não sei se vou fazer, eu digo sempre. Apresento o caso do Tomás Uhum. e a forma que leve que ele nos dá de vida e que a vida é possível sermos uma família completamente autónoma, mas também existe aquele lado financeiro que também é importante Claro. as pessoas saber que há muita coisa que vai ter que mudar, Sim. mas que a decisão é sempre deles e tem que ser feita pelo coração, porque não voltamos atrás. Sim, sim. Porque é daquelas coisas, quando está, Sim. depois vai-nos acompanhar para sempre, tanto com um filho, tanto sem um filho, porque depois vemos, Sim. passa alguma criança com trissomia 21 e vemos na rua, porque até podemos vê-lo Tomás e fica sempre isso. Exato. Claro. Portanto, tem que ser mesmo uma decisão muito consciente Muito responsável. e muito responsável, não voltando mais atrás no pensamento. Até porque Portanto, fica sempre no nosso agregado. Eu acredito nisso. exatamente, exatamente. E então, mas senti para ter uma gravidez leve. Acho que só foi isso, porque como o Tomás passou, eu acho que se eu não soubesse, não tivesse tido um exame em que me desse mais certezas, eu ia estar sempre com medo. Ok, entendo. Sim. E então eu precisei do género, olha, está tudo bem. Ficar sossegada. não é? Exatamente, sempre depois, como chega muita coisa até mim, por causa do blog, por causa das redes sociais, e há muita coisa que acontece no bloco de partos. E eu aí fui com muito medo. Não fui aquela menina ingênua que foi aos 30 anos do Tomás e fui um bocadinho mais preocupada. Porquê? Porque existem paralisias cerebrais no bloco de partos, por causa do parto e tudo, e então eu ia com muito medo nesse sentido. E no caso dele ainda as coisas complicaram porque eu induzi o parto, o médico eu consigo compreendê-lo de uma forma empática, embora eu goste muito do meu médico, mas se fosse hoje eu não tinha deixado ele tomar esta decisão por mim, que foi ele que quis me induzir um parto às 40 semanas. E eu consigo perceber porque ele disse, eu não me quero preocupar, ele disse, há maior riscos às 40 semanas, e ele tinha passado por um Tomás também, e quis-me poupar de alguma coisa menos boa. Portanto, eu Entendo. consigo olhar para esta decisão médica, mas eu sei que eu não estava preparada para ele nascer e, acima de tudo, o meu filho não estava preparado para nascer. E tanto que eu, ao terceiro, disse-lhe: não vamos induzir mais parto. E eu acho que e ele induziu e as coisas complicaram, porque de facto eu acho que o Francisco não estava preparado para nascer e foi uma coisa muito complexa, tanto que ele entra em sofrimento fetal às 5 da tarde, que eu nunca progredi na dilatação, fiquei sempre pelos dois. Entra em sofrimento fetal aos 2 dedos, na mesma, às 5 da tarde, o médico começa-me a vigiar, depois aquilo volta a apitar, ele já não sai de lá e manda-me para a cesariana de urgência. E eu aí tive muito, muito medo. A minha mãe assiste à cesariana, mais o meu marido, e eu lembro-me de eu ter um em cada lado e a minha preocupação era, ele está bem? E eu acho que isso um bocadinho com o que eu vivi Claro. Claro. atrás do Vai sempre Tomás. lá E só buscar. descansei quando Então sentes também que a bem. cada parte também vais fazendo as pazes. Sim, exatamente, exatamente. Vamos melhorando sempre. Não é? Há coisas que não voltamos a repetir. E quando eu vou para um terceiro, e quando eu digo, doutor, não vamos induzir porque eu não quero, ele diz, também não posso induzir porque eu já induzi uma vez e acabou numa cesariana e para o outro não dá mesmo. E aí eu tomei consciência, o mal que nós fazemos, não é? Numa indução. Porque hoje em dia há induções de forma muito leviana. E eu aconselho sempre, cada pessoa que vem falar comigo, induzir um parto, se for preciso. Sim, Se não seja for, para que informado. obrigar? A Sim, minha sim, Constança sim, nasceu sim. com 42 semanas. Exato. Não há necessidade mesmo, porque estamos a fazer, estamos a estragar o nosso corpo. Desde que haja uma vigilância, desde que saibamos esta depois- relação Sim, benefício, não é? e eu senti uma coisa, mesmo no meu filho, Francisco, ele não estava preparado para nascer, porque foi foi muito invasivo. Foi o meu médico que me arrebentou as águas, eu senti uma violação tremenda naquele momento, porque foi algo que lhe tiraram, que ele estava a precisar, que eu tive sempre, arrebentaram as águas, mas foi
pelo meu organismo. E Exato. aí não sentimos nenhuma violação. Mas quando um médico nos arrebenta as águas, tipo, parece que nos estão ali a roubar a casinha do nosso filho. Não é? Então, Eu Por isso é senti-me que é ali. preciso haver consciência na tomada de decisão, Sim, não é? Consentimento informado. exatamente. Eu acho que ali foi tudo muito. É apressado de alguma forma. Sim. Uhum. E então eu senti mesmo. E o que é certo é que o meu filho não foi ao berço, o Francisco. Ele dormiu aqui, eu ainda hoje lhe conto essa história a mim, a ele, porque ele dormiu sempre aqui nesta asinha minha, debaixo dela, e não foi mesmo ao berço. E eu isto leva-me a crer, até já escrevi com isso no blog, que o Francisco não estava preparado para nascer. Acho que foi precoce, ele precisava de mais uma semana, talvez. Mais tempo, sim. E depois vem a Constança E e depois veio a depois. Constança. Depois veio uma perda gestacional, muito dada por causa da amniocentese que eu fiz, porque eu fiz sempre Ok. a amniocentese, mas eu sempre fiz sem medos. Vou fazer, está tudo bem. E quando faço desta filha, a amniocentese, foi uma amniocentese, e foi ainda em plena pandemia, Uhum. e há uma coisa, eu agora consigo ir um bocadinho atrás e pensei, demorei imenso tempo a partilhar a gravidez, Uhum. estava com medo, Mas foi uma gravidez planeada e foi uma desejada gravidez também. planeada, mas acho que a vivi de uma forma mais distante comigo própria, não sei Algo explicar, Como se cautelosa. já sentisse sim, alguma coisa. mesmo, havia ali, tanto que eu não tenho quase fotografias nenhumas Hum. da barriga. Houve ali muita coisa que agora me leva a pensar, eu acho que se calhar era o sexto sentido aqui a preparar-me porque alguma coisa não estava bem. Então fizeste a Fiz a amniocentese. amniocentese e tudo normal, até tive nesse momento para não fazer, Hum. porque o bebê estava sempre a mexer-se e a médica disse-me, olha André, se continuar assim, também não há nenhuma suspeita de nada, está tudo bem, não fazemos e marcamos para o outro dia. Mas depois lá se conseguiu dar a volta, consegui ser picada e fiz. Entretanto, fui fazer são os 15 dias de espera normal e a médica liga. Nunca me tinha, ela já me tinha ligado das outras gravidezes e liga-me a dizer: oh, André, está tudo bem? E ali foi dizer: André, onde é que está? Ai, meu Deus. E mas sabem quando vocês não sabem o que é que já estão a dizer? Quando ela me liga, assim, onde é que eu estou? Disse: estou a sair do trabalho e agora para casa. Então depois ligo-lhe. Ai, meu Deus E do eu céu. disse: não, doutora, não vai ler. Não, Nunca façam isso, mas, por favor. mas pode ligar. Eu estou bem, pode dizer. É que Mas tenho certeza, eu posso ligar quando estiver com o seu marido. Eu disse, não, já não conseguia, eu já favor, estava claro. completamente. Claro. Entretanto, ela disse, olha, André, os exames não vieram como esperado, há aqui uma anomalia. Eu confesso, não é má vontade, é porque isto era no cromossomo, acho eu, 4, mas era um síndrome muito raro, um nome esquisito que eu não sei agora dizer. Ahm, Portanto, as coisas não vieram conforme estávamos à espera. Ah, Posso lhe dizer que isto não é nenhuma trissomia 21, é uma coisa muito mais grave. Uhum. Eu encaixei, depois fiquei, isto não está a acontecer, e lá está, estava sozinha. E estava a ir para casa, mas ainda passei, lembro perfeitamente. Eu sou uma pessoa muito objetiva comigo própria. Naquele dia eu ainda tinha posto na minha lista que eu ia à costureira. Ainda fui à costureira. Sem cabeça nenhuma, mas fui porque eu tinha que ir buscar uma roupa. E depois ela liga-me outra vez a dizer que já tinha falado com o meu médico e queria então o meu médico para eu ligar ao meu médico. Sabes quantas Falámos. semanas? Estava de 18 semanas. E que tínhamos que falar. E lembro que depois chorei, antes de chegar a casa e pensar como é que eu agora vou dizer isto ao meu marido. Então lembro-me de ter subido no elevador assim, como é que eu agora lhe vou dizer? Ter respirado fundo. E o meu marido estava no momento do jantar, dos miúdos, estava-lhes a dar. E eu vir-me e disse: olha, as coisas não estão assim muito bem. Porque eles ainda eram muito pequeninos. Sim. Estávamos os três, portanto eles não se apercebiam. Sim. E começo a chorar, o meu marido também, Percebe, coitado. claro. Eu lembro que deu um murro tão grande, eu não sei como é que o móvel ficou intacto. Do género, mas porquê que nada pode correr bem?
não é? Já tínhamos passado pelo Tomás, agora passávamos por Entendo. isso e foi ali Foi um mesmo. descarregar de. Foi, foi. Sim. E depois foi dizer aos meus pais, novamente, que eu tenho uma ligação assim muito próxima com eles. ah, Foi duro, foi mesmo muito duro, ainda não sabíamos bem o que era. Uhum, uhum. Ah, Tiveste logo a sensação que era incompatível com a vida? a médica deu-me logo Essa ali sensação. as diretrizes. Ok. Entretanto, quando ela me fala comigo, ela diz-me que não era a trissomia 21 do género, não é assim Exato. uma coisa tão leviana, Fácil de era uma gerir, não é? coisa dível, tinha os órgãos todos afetados, Uhum. nomeadamente os vitais, não é? O coração, os rins, tinha ali mesmo muita coisa. Em termos de motores, Uhum, esperança média de vida super curta, uhum. portanto podia nascer, mas podia morrer a Sim. qualquer momento, era Uhum. mesmo muito curta. E depois o que eu pensei foi, não pensámos muito, confesso. Tanto quando eu vou falar com o meu médico, eu e o meu marido já vamos com a decisão Uhum. Ok, tomada, portanto foi nessa noite. ok. Porque uma coisa era, ok, trissomia 21, ou é algo leve. Eu já sabia o que era viver Sim, com isso. sim. Agora, uma coisa é saber que, até porque como tenho um centro de terapias infantil, eu vejo ali coisas muito Uhum. complicadas Uhum. também. E eu acho que foi uma decisão por amor, Uhum. para todos. Era isso que eu ia perguntar. Pensando na família, não é? Sim. Sim. E Tu sentes que a decisão teria, hipoteticamente, obviamente, teria sido diferente se não tivessem já filhos cá fora? sim, acho que poderia ser diferente. Uhum. Aí eu acho que sim. Neste caso, eu acho que não, e eu acho que foi um bocadinho a pensar no meu Francisco, que é o segundo. Ahm, não tanto pelo Tomás, mas pelo meu Francisco, porquê? Porque o Francisco estava ali no meio, na altura, era uma criança e ainda é ansiosa, preocupada, Uhum. muito agarrada a mim, tinha ali algumas coisas e eu pensei, este meu filho tem o Tomás, que eu nunca tive filhos para lhes dar peso o Tomás. Tudo o que eu estou a fazer pelo Tomás é para que ele seja uma criança, um adulto completamente autónomo exatamente a eles. Quero que ele tenha a sua casa, que tenha a sua família, que tenha tudo, o seu trabalho. É Uhum. nisto que eu estou focada. Por isso eu não tive filhos para Uhum. Sim. lhes dar este peso. Não, sempre os tratei todos de forma independente. Mas, independentemente de tudo, o Francisco acredita que mais tarde, ou ainda hoje, ele tem algumas preocupações Uhum. com o irmão. Até porque eles Uhum. são muito, têm 20 meses de diferença, são Exato. muito juntos. E depois, os rapazes, com as meninas, Uhum. também têm sempre outra preocupação. Ele estava nesta dualidade. Uhum. De um irmão que Estar ali pode no requerer meio. alguma atenção e que ele já de si é uma criança muito cuidadora e preocupada. E depois tinha a irmã. Tinha a irmã que também é as, É as mais nova. meninas mais nova e não Sim. pensa, outro problema, Uhum. Entendo. não é isto que eu quero para ti, nem para Uhum. ti, nem para ninguém, porque era uma criança que não ia ser feliz, não é? Ia ser um vestal, Uhum. uma criança que está sempre numa cadeira, não iria ver a vida como as crianças devem de ver. Sim. Uhum. Então foi nesse sentido, foi em prol da família, porque eu acho que lhes ia mostrar uma realidade muito dura e que eu não sei se queria que os meus filhos assistissem a uma realidade Como é que tão foi difícil, passar por esse fecho de ciclo? com ajuda. Eu pedi ajuda mesmo psicológica. Nós tomámos a decisão. Entretanto, o processo foi muito rápido. O meu médico foi incansável nisso. Uhum. Ahm, quando foi o parto, nesse parto, porque passamos por Uhum. tudo, passei por uma enfermeira péssima, nem vale a pena falar, porque depois lá está, falta ali um bocadinho a empatia, porque nós não podemos tomar nada, aquilo é tudo, é uma indução, mas depois não existe uma epidural para Uhum. aliviar dores, não nos dão nada, então vivemos as coisas de uma forma muito dura E crua. e Sim. crua no sentido que uma coisa é quando nós estamos a ter dores, mas é para Sim. uma coisa Para que se vai receberes ser um boa, bebê novo. ali não. E vivi as coisas de uma forma muito dura. E lembro que quando foi eu já estava mesmo com muitas dores, e ela só dizer, porque tive um problema que passei a mudança de turno.
E veio uma, pronto, menos boa. Uhum. Uma arrancou os fios que tinha dos meus filhos e que tinha as iniciais dos meus filhos. Foi mesmo muito bruta. Tirou-me tudo e fecha as pernas, não pode nascer aqui. Eu já estava com medo e não queria vir. Para não ficar Uhum. com nenhum trauma. E depois tinha uma pessoa só a dizer para me fechar as pernas as pernas que não podia nascer ali. Então fui para o parto assim muito. Depois lá fui super bem tratada no bloco partos, porque foi outra equipa e tive um enfermeiro espetacular, muito querido. E lembro-me e o meu marido goza comigo, mas pronto, é o que eu senti, que ele não estava, porque foi em momentos de pandemia. E eu lembro-me Ok. que, sabem, quando vocês têm Deus ali ao vosso lado, foi isso que eu senti no momento que o bebê nasceu e eu não vi, porque não quis. Hoje arrependo, que acho que hoje, se fosse hoje eu tinha visto. Mas eu na altura tive muito medo do que ia encontrar Uhum. e então não quis ver. Qual era o nome da vossa bebê? Não tinha, Ok. não tinha, não tinha nome. Ok. Era uma menina, só soube Uhum. no bloco partes que era uma menina e acabou por nós nunca a batizarmos. Uhum. Mas foi, e lembro-me, eu tenho a imagem do enfermeiro a ir com o bebê, mas eu não vi, mas lembro-me dessa força divina, de uma luz, foi uma paz. Eu nunca senti tanta paz na minha vida como naquele momento, foi incrível mesmo. E foi um momento duro e difícil, mas ao mesmo tempo senti paz. É incongruente, mas é verdade, Uhum. foi o que eu senti. Quase como tivesse assistido uma devolução divina, não é? Sim, sim, Faz sim, sim, um... sim. Então eu entrego. É, exatamente, exatamente, é mesmo isso. Depois foi chegar a casa sem nada. A Constância era muito pequenina, tinha 2 anos e ainda mamava. E foi ela ao meu colo. Portanto, acho que muitas vezes são eles que nos dão. Não, nem se apercebem. Nem se apercebem. Sim, nem se apercebe. Eu lembro-me de dizer muitas vezes à Constância: olha, tu estás a ser o colo da mãe e um dia mais tarde a mãe vai-te contar. Porque de facto foi. Uhum. Porque uma mãe vai de mãos vazias. Normalmente estamos habituadas a ir de mãos cheias. Ali vão mãos vazias. Uhum. E então ela acabou por ser aquele meu colo, a minha mão cheia Uhum. que tinha. E lembro, nós temos uma casa de fim de semana que é na Aroeira e que adoramos. Foi lá onde passámos o tempo de pandemia, por causa do Uhum. espinhal e tudo. E eu Uhum. lembro que fui para lá logo com os meus filhos e fui buscar um bocadinho essa energia que precisava. Depois precisei de fechar este Exato. assunto, então pedi ajuda, psicoterapia, Uhum. em que fiz e que fui lá mais a fundo e tentei limpar. E hoje sinto mesmo uma pessoa resolvida. Lembro-me que o período não foi fácil, aqueles primeiros meses, porque estamos bem e estamos a chorar de um momento para o outro. Claro. Uhum. Era isso que eu Uhum. sentia. Uhum. De repente Sentimos uma mesmo que tristeza e um trauma. vazio, não é? Nós Exatamente. podemos tornar um trauma. Exatamente. E depois acho que é uma dor muito nossa, porque ninguém à nossa volta compreende. Sim. Primeiro porque Mas ninguém. estiveste sozinha. Sim, sim, E Sim. Andréia, estiveste sozinha. sim, Foi um momento tão vulnerável. sim. Como Mesmo é que para um homem depois... é diferente. Sim, O sim. pai não o viu, não o sentiu. É tudo, passa tudo muito mais fácil Uhum. Uhum. de se esquecer, entre aspas. Sim. Nós não, nós passamos ali. E eu acho que o tempo ajuda-nos a curar. Não se esquece, eu costumo dizer, Sim, mães também venham falar comigo. Não se esquece, mas aprendemos a viver com esta ausência. sim. E como é que depois vão ao quarto? Eu na altura não queria. Ouvi Eu, o meu falar marido, sim, disso. não queria. Não, 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 não Sim. quero. E depois entreguei a Deus. Depois lembro-me de ter dito: olha, não vamos fazer nem para ter, nem para não ter. Uhum. Se tiver que vir, vem. Se não tiver, eu estou muito bem com E estes meus fizeste a melhor filhos. síntese? E fiz a minha sentença. E deu tudo bem, felizmente. E depois foi um parto. Não é que os outros não fossem. Todos os meus partos foram diferentes, mas este parto eu acho que foi Sim. excepcional mesmo. Agora que tu olhas para esta tua história familiar, tu sentes que o Tomás de alguma forma vos proporciona uma luz, que vos proporciona uma forma de estar diferente? Ou seja, tu sentes que de alguma forma és também melhor mãe por a tua história ter começado com o Tomás, porque Sim. és tão atenta, tão intuitiva, tão Sim. compreensiva. Sou muito mais atenta, isso eu sinto, porque, por exemplo, o meu filho Francisco está numa psicóloga. E se calhar está e em terapia da fala. E já teve em terapia ocupacional também. E é uma criança completamente, não tem qualquer diagnóstico, mas pronto, eu como mãe, por estar mais sensível,
Proporcionas isso. proporciono isso, estou muito mais escuta ativa, não tenho vergonha de ter filhos nas terapias, que muitas vezes eu acho que muitas vezes acontece ainda este Sim, o preconceito, não, estigma, está não na é? terapia da fala, não, é burro. Sim. Não, não é? E muitas vezes eu costumo dizer, uma mãe que tem a coragem de meter um filho na terapia, seja ela qual for, está a ajudar o seu filho e não a prejudicar. E quem diz isto vai passar, não está a fazer bem ao filho. E eu conheço Uhum. muitas. Conheço muitas preciso mães que coragem. estão a camuflar um Sim. problema em que o problema não vai desaparecer e Uhum. vai aumentar anos mais tarde. Sem dúvida. E Sim, vale sem mais irmos logo. E o Tomás vai-me ensinar isso tudo e vai-me dar muita leveza, vai-me mostrar exatamente o que importa, porque eu costumo dizer, se todos nós tivéssemos um bocadinho da trissomia 21, éramos todos muito mais felizes, porque ele não está nem aí para o problema, ele só vê bondade nas outras pessoas, a Sim. vida dele é mesmo, o Tomás é tudo para mim. E de facto foi a melhor coisa que me aconteceu em toda a minha vida. Não o trocava mesmo por nada, nem a trissomia 21. Porque eu lembro quando o Tomás, depois do diagnóstico e tudo, naquele período depois de ter sabido, o meu marido não aceitou logo a trissomia 21, aceitou o filho, está tudo bem. E eu dizia: Não, eu aceito o Tomás, eu quero o Tomás, mas não quero a sua trissomia 21. Não aceitei, demorei mais tempo a aceitar. Hoje eu quero o Tomás com a sua Completo. completo. Porque é isso também, o Este define, faz pacote, não é? parte Este dele. pacote Sim, que, Sim, que faz ele parte. sabia que vocês eram capazes e então Sim, Que eu veio. aceitava. É, Mesmo vindo de surpresa. Exatamente, faz parte, e ainda bem que veio Sem de dúvida. surpresa, Sim. porque lá está, eu acho que é muito pior passarmos por avanço, não avanço, não sabia o que é que iria fazer, portanto, assim, veio de Foi surpresa, assim. nem deu tempo para nós nos planearmos, vamos em busca da solução, e ele dá-me tanto todos os dias, e dá tanto aos irmãos e a Sim. todos, a nossa família é completa porque nós todos existimos, Sem dúvida. não é só porque um ou B existe, Sim. é por todos. Andreia, É muito bom. obrigada Ai, mesmo. obrigada, eu já acabou. Eu estávamos aqui horas. Obrigada, foi um Sim, gosto estar incrível, aqui. mesmo, mesmo. Obrigada por todas estas partilhas, pela tua vulnerabilidade, pela tua capacidade de olhares atentamente para os teus filhos e te doares. Obrigada. E para proporcionares isso a outras famílias Sem agora. dúvida, mesmo. Muito obrigada. Espero que tenham gostado, façam gosto, subscrevam, partilhem e até para a semana. Até já.